Bom dia! Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa roda de meditação, de expansão de consciência, de cura. E vamos entrando, cada um ocupando o seu lugar nessa linda roda, cada um ocupando o seu lugar na vida, cada um ocupando o seu lugar no mundo. Qual é o seu lugar? E você que já está aqui, já clique no coraçãozinho. Quero ver muitos corações subindo. Você que já está aqui, já clique no aviãozinho. Convidem as pessoas. Quem sabe você faz a diferença na vida de alguém, convidando para estar aqui. E faça, esse movimento de convidar, de chamar, de fazer a diferença na vida de alguém. E como vocês estão, como vocês chegam aqui, então faça o seu check-in, feche os seus olhos, pergunte como você está agora. Não é como você esteve ou como você estará, é agora. Como você está agora? Sentada aí, sentado, escutando a minha voz. Nesse momento, como você está? Qual é a sensação física? Qual é o sentimento? O meu vem deitada, tá? Então, como você está aí deitada, não sentada, ou em pé, ou fazendo café, ou se arrumando para ir trabalhar, para estudar, enfim. Cada um tá no seu momento. Mas pare uns segundinhos e se pergunte. E se você está em alguma sensação, algum sentimento não tão bom, pergunte o que ele quer te dizer e como você pode sair dele. Se você está com uma sensação boa, um sentimento bom, como você pode melhorar ainda mais, né? Então é importante o check-in. Eu vou dizer que estou nesse momento muito grata. A sensação que vem, o sentimento, o coração cheio é de gratidão. E vocês que estão aí cansadas fisicamente, o que vocês podem fazer para descansar? Qual é importante o descanso? E eu vou trazer aqui, o meu sentimento de gratidão. Ontem, por 3 momentos diferentes, com pessoas diferentes, eu reforço ainda mais o meu propósito, o meu propósito de levar o bem-estar, o autoconhecimento, a felicidade, a paz para as pessoas. E é interessante que, para quem faz o processo terapêutico, sabe que em determinado momento a gente intenciona a água, para que as moléculas da água se transformem numa intenção sua. E a minha intenção desde a semana passada foi sobre propósito. Que eu fique cada vez mais alinhada com o meu propósito e que isso abra muito o caminho, para que eu consiga viver o meu propósito.
Então ontem 3 momentos diferentes. Quando uma pessoa desconhecida me manda um áudio, que é amigo de uma pessoa que faz meditação aqui. Se ela estiver fazendo, ela vai saber quem é. Que tá passando por um momento que essa pessoa, né, essa pessoa querida que me segue há 6 anos, que pratica o Ho'oponopono, que vive o Ho'oponopono. Por 6 anos ela está aqui e eu mando um beijo para ela no coração, que tudo já deu certo, com certeza. Depois eu vou te mandar um recadinho por WhatsApp. Ele me manda um áudio falando que essa pessoa está passando por um momento muito desafiador da parte da saúde física. Mas a voz dela, quando ele repassa o áudio para mim, é uma voz de paz, de confiança. E ela ali fala o quanto o Ho'oponopono e quanto as lives ajudou e agora principalmente está ajudando. Então esse é o primeiro propósito, né? Das lives aqui, das palavras e o quanto contribui com as pessoas. E assim, muitas vezes estou aqui, né, falando, contribuindo, mas eu não sei a dimensão disso tudo, né? Eu não sei até onde chega, como chega. Então é difícil mensurar tudo isso. Então essa foi a primeira, né? Primeira nesse áudio tão importante. A segunda foi que eu fui me encontrar, né? Me encontrei ontem com uma pessoa que fez um retiro comigo. E ela falou assim: Ju, aquela vivência que você fez no retiro, abriu o meu caminho e já transformou a minha vida. Aí eu falo, uau, né? Foi muito rápido. E às vezes a gente, por conta de fazer tantas vivências, né? Tantos exercícios, eu acho que já não mexe tanto. Não, mas mexe, né? Mexe. E ela falou assim, destravou a minha parte de relacionamentos. E foi por conta daquela vivência. Que potente. Aí eu guardei isso pra mim, né? Então já foi um áudio, depois ela falando, eu falei, eu precisava falar pra você pessoalmente. E fiquei muito feliz e agradecida ali. E à noite, na roda terapêutica, teve um depoimento incrível, né? Também por uma vivência que eu fiz no online. Então teve a vivência do retiro presencial e teve a vivência. E ele falou assim, olha, a pessoa falou assim, eu busco autoconhecimento há muito tempo. E com essa vivência eu pude entender a raiz do meu medo, né? Para quem estava ali na roda terapêutica, pôde escutar o depoimento. E todas as vezes, né, que só ontem, né, foram 3 momentos, eu me emocionei e me arrepiei inteira, né. Foi fantástico, né, Ana? Foi muito impactante. Porque às vezes a gente busca, né, saber de onde vem os nossos padrões repetitivos, os nossos medos, e muitas vezes a gente não encontra, né? E aí numa vivência onde muitas pessoas que me seguem, fazem as terapias comigo, sabe? E naquele momento foi muito forte, muito importante essa vivência para essa pessoa. Ela falou assim, eu não consegui dormir à noite. E aí eu fiquei preocupada e falei assim, mas por que você não me chamou, né? Enfim, porque foi uma cena muito forte da infância. Por que você não chamou? Ele falou, não, eu não consegui dormir de alegria, de liberdade, de ter entendido onde tudo começou, né?
Então, a minha água do a minha água do Reiki, né, que é lindo o processo terapêutico, me colocou, né, falando, né, sim, você tá no seu propósito, né? Ontem despertou tanta coisa. Você tá no meu propósito, você tá no seu propósito. Então isso aquece muito o coração, né? E como é bom, né? E como é bom ouvir a fala do outro, exatamente isso. Então é sobre isso, e sobre a pergunta. Não tô aqui para me gabar, tá, gente? Não... Mas o quanto você está no seu propósito. E muitas vezes é o simples significado, né? Qual é o significado do que você faz? Não precisa ser nada grandioso. Às vezes é o simples, uma simples escuta, uma simples bom dia, um simples café que você vai tomar com uma pessoa e você para ali de frente dela e e precisa entender qual é o significado de tudo isso. Ontem, numa das terapias individuais, é isso, né, que eu tô resgatando com essa pessoa. E também com uma colega, uma nova colega, uma pessoa incrível, né, que tá meio que perdida na parte profissional, ela é muito competente, mas não vê mais significado no trabalho. E às vezes buscar o significado, naquele trabalho mesmo, não precisa mudar de trabalho, às vezes é um cansaço além, né? Então, assim, o meu convite para vocês hoje qual é o significado da sua vida, né? Não, eu trouxe aqui da minha parte profissional, né? Mas qual é o significado do que você faz? Por que você faz o que você faz? E todas as pessoas devem buscar esse significado. Independente do que faz ou se não faz, né? Ou como uma avó, como um avô, como uma pessoa que está aposentada. Qual é o significado? E muitas vezes é simples. E às vezes a gente está transformando a vida das pessoas e a gente nem sabe. Porque se não fossem essas 3 pessoas virem falar, né? Eu sei que eu faço. Eu sei. Principalmente nos atendimentos individual, porque eu vejo o florescer. Principalmente também na roda terapêutica, eu vejo o florescer. Eu fico encantada com o florescer das pessoas, com a evolução das pessoas, como ela chega. Muitas vezes chega ali, tímida, acanhada, retraída, de repente floresce e os olhos brilham, sabe? É lindo de ver, é lindo estar desse lado. É um privilégio meu poder acompanhar as pessoas no florescer. Então, qual é, né, o seu florescer? Qual é a sua busca? E o autoconhecimento, ele dói. Eu até falei ontem, né? Com o depoimento dessa pessoa na roda. Ele não olhou para um lado de dor ao reencontrar a criança ferida dele, mas muitas vezes dói, né? Eu tenho, assim, pacientes que falam, mas dói tanto. Sim, dói, mas vamos de mãos juntas, né? De mãos dadas ali, caminhando. Então, não tenha medo do autoconhecimento. E tudo, né, vai aparecer no tempo certo, né? No tempo certo. Tudo vai acontecer no tempo certo, mas a gente precisa ter disponibilidade para estar, né? Para acontecer, né? Dói, mas é libertador, com certeza. A liberdade maior, a felicidade, né? Muito maior do que essa dor. Então, hoje a reflexão é essa, mas é um convite para você também refletir.
também refletir. Dê significado nas coisas que você faz, independente do que você faz. Dê significado. É sobre isso. E a vida muda quando a gente encontra os significados da vida. Por que será, né? Eu sempre pergunto, as pessoas falam, mas eu atraio pessoas tão difíceis. Por que será que você atrai pessoas tão difíceis? O que você tem que aprender com elas e o que você tem que ensinar para elas? O que você tem que ensinar para essas pessoas? O que você tem que aprender? Não é à toa, nada é à toa, nada é à toa. Essa semana, com 2 depoimentos da minha filha, eu reconheci a importância que fizemos. Sim. E ela trouxe um depoimento lindo do retiro também, né? Foi no tempo dela, mas ela, querida, foi um prazer enorme, uma alegria enorme conhecer ela pessoalmente também no retiro. Muito bem, é isso aí. Então vamos lá, vamos meditar e imagino, vamos meditar e vamos nos conectar com a nossa essência. Essa semana eu propus aqui as nossas meditações baseadas no Ho'oponopono. Então hoje nós vamos fazer a meditação Aloha e ela é tão gostosa e tão importante, né? Reconhecer e valorizar as suas qualidades e as qualidades das outras pessoas. Então, serão convites. Se fizer sentido para você, você aceita o convite e embarca nessa jornada comigo. E o meu primeiro convite é que você se sente de uma forma bem confortável, coluna ereta, ombros para trás. Gentilmente feche os seus olhos. E você fecha os seus olhos físicos. Você fecha os seus olhos externos. E abre seus olhos internos, abre seus olhos da alma, você abre o seu coração, você abre o seu coração para ir ao encontro da sua essência. Você abre o seu coração para ir ao encontro do seu verdadeiro eu. E você é uma centelha divina. Você é o amor incondicional. E de coração aberto eu convido você a respirar. Uma respiração profunda, devagar, amorosa. Uma respiração consciente. Sentindo o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Traga prazer em respirar. E você inspira bem profundamente pelo nariz, contando 1, 2, 3.
Faz uma pequena pausa com ar nos seus pulmões e exala completamente pelo nariz, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, prende o ar e solta. E ao inspirar, você leva o amor, a alegria, a gratidão para todas as células do seu corpo. E ao exalar, você solta todo o ar, solta as preocupações, as tensões, solta o apego, o controle. E continue respirando de uma forma profunda e amorosa. E nesse momento, eu convido você a entrar no espírito Aloha. E essa condição, né? Aloha nos enche o coração de alegria, de bem-estar. Eu convido você a listar em sua mente, a reconhecer as suas qualidades. Se vier algum pensamento negativo, algum defeito, alguma sombra, volte para as suas qualidades, que são muitas, e vá listando uma a uma, reconhecendo uma a uma. Agradece por reconhecer. E agora traga na sua mente uma pessoa, a primeira que aparecer, independente se você tem uma boa relação com ela ou não. A primeira que aparecer é essa que você vai reconhecer uma a uma as qualidades dessa pessoa. E novamente, se algum defeito aparecer, volte o foco para as qualidades. Não questione por que apareceu essa pessoa. Agradeça e agora reconheça as qualidades da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, do mundo.
E vá ficando nesse estado aloha. E com esse coração cheio, vamos começar o Ho'oponopono. Para quem tem o Japamala, pega o Japamala. Para quem não tem, é só repetir comigo as 4 frases. E você diz com a intenção de cada frase: eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. E você inspira bem profundamente pelo nariz, levando o amor, a compaixão, a harmonia, a alegria, a vida para todas as células do seu corpo, e que isso possa se expandir e você se tornar um canal por onde você passar, de amor, de compaixão, de harmonia, de alegria, de vida. E mais uma vez você inspira e na exalação você pode abrir um sorriso, abrir os seus olhos e voltar para o aqui e agora. Lembrando, gente, que sábado, agora, às 7h30 da manhã, nós teremos uma meditação e uma prática de yoga lá no Parque do Ibirapuera, na Praça da Paz, gratuito. Ou se você puder levar 1 quilo de alimentos não perecível, a gente vai doar. E eu espero todos vocês lá. E se levem os amigos, os parentes, vamos fazer uma linda roda de amor e de cura lá. Então eu espero todos vocês. Se conectem aqui, vamos ver qual é a cartinha que sai. Pode fazer até uma pergunta aí, uma pergunta que
você quer uma resposta. Talvez a cartinha te traga uma resposta. Diz assim: se você não sabe o que fazer, não faça nada. Refletir e elaborar são ações internas. Respeite o tempo dessas ações. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Refletir e elaborar são ações internas. Respeite o tempo dessas ações. Então é isso. Gratidão a todos vocês, que vocês tenham um lindo dia, repleto de amor, de compaixão, de alegria. Para quem é da comunidade, eu vou tentar transmitir ao vivo. Porém, não sei como vai estar a internet lá. Se a internet estiver boa, com certeza vai estar lá no Zoom. Respondeu? Uau, que bom! E o Edu me mandou, né, que dia 25, que é o dia da meditação no parque, é um dia muito especial, é um dia diferente, né? Então, de alguma forma, escolhemos a data certa para estar em grupo, trabalhando as nossas curas, Gratidão, um beijo no coração e até amanhã, às 7 horas.